Ao todo, o Brasil possui 5.565 municípios nos dias de hoje, porém, esse número poderia ser maior, devido a muitas cidades que existiam até poucos anos atrás, e hoje já não fazem parte desses números. Venha conosco conhecer 5 cidades brasileiras que foram extintas do nosso mapa, e a quinta fica no estado do Rio de Janeiro e você nem sabia. Deixe seu like, se inscreva no canal e lembre-se, isso e muito mais você aprende no Clube do Saber. A primeira cidade se chama Cocossi e nasceu dentro de uma enorme fazenda familiar obtida pelo sistema das Seis Marias. A distribuição desse sistema era tornar a terra produtiva com o povoamento e desenvolvimento local. Cocossi é um distrito em Parambu, a cerca de 450 km de Fortaleza, e foi fundada no início do século XVIII pelo coronel Francisco Alves Feitosa e sua família, por volta de 1710. O censo foi feito pelo IBGE em 1950 e registrou pouco mais de 2.000 habitantes na pequena cidade. No entanto, 16 anos depois, a cidade voltou a ser distrito subordinada a Parambu. Os motivos não ficaram bem claros, mas a versão que ganhou força com o passar dos anos é que havia fraudes dos políticos. Então, com a retirada da família Feitosa em meados de 1965, depois que uma lei estadual extinguiu o município de Cocossi, provavelmente por corrupção do prefeito, aos poucos a cidade se tornou economicamente inviável para se morar ou instalar qualquer tipo de negócio. Então, não demorou para que a família Feitosa fosse seguida pelos demais moradores, decretando o fim de Cocossi. Com uma praça, um hotel, um cartório, um posto fiscal, uma câmara municipal e várias residências, Cocossi foi desaparecendo ainda mais do mapa, até que apenas 7 pessoas restassem na cidade até 2012. 6 anos depois, uma matéria feita pelo Domingo Espetacular, da Rede Record, mostrou que apenas 5 pessoas restaram no distrito em ruínas, que conta com apenas 2 casas e a igreja conservadas. Igatu, Bahia, distrito do município de Andarai, na Chapada Diamantina, fica a 112 km de Lençóis, é conhecido como Xique-Xique do Igatu, cidade de pedras e pelo apelido Machu Picchu Baiana, por seu histórico de pedras do século XIX, resquício da extração de diamantes. A cidade é um verdadeiro museu vivo da história da mineração de diamantes no Brasil. O garimpo teve início por volta de 1845, cabendo a criação do povoado ao capitão José de Figueiredo, seus 2 filhos, genro e alguns escravos procedentes de Santa Isabel do Paraguaçu. Entretanto, acossados pelas febres, eles se retiraram com o destino a Arraial da Serra do Grão-Mogol, em Minas Gerais, onde difundiram a grande fama das minas de Andarai, o que ocasionou a invasão da região por bandos de garimpeiros que ali se instalaram, vindos de povoados vizinhos. O fim da escravatura, o começo da República e a concorrência internacional da exploração de diamantes na África do Sul marcaram o começo da decadência de Igatu. A produção só foi salva graças ao carbonato, o diamante negro, utilizado na indústria que tinha mercado na construção do Canal do Panamá na América Central. Mais tarde, seria descoberto o diamante sintético, que substituiria o carbonato. O assoreamento dos rios, a devastação das matas nativas e a poluição levaram à extinção da atividade mineradora em 1996. Entretanto, o garimpo individual ainda permanece como um traço cultural e econômico no município. No censo de 2010, Igatu, na Bahia, contava com apenas 360 habitantes. O número simboliza a decadência da cidade, que já foi lar de 10.000 moradores. Fordlândia, Pará. Essa história já foi contada aqui no nosso canal, então depois dá uma olhada nesse vídeo e vem conhecer a história de uma cidade em um sonho de um empreendedor. Localizada no Pará, às margens do rio Tapajós, a Fordlândia é fruto da imaginação de Henry Ford, o magnata fundador da companhia de carros. O projeto passava por construir uma cidade para que os funcionários da empresa pudessem morar e produzir borracha para os pneus dos carros a partir do cultivo das seringueiras na região. O projeto realizado na década de 1920 decretou o seu fracasso nos anos de 1950,
enfrentou vários problemas, começando com o golpe levado por Ford, que comprou terras que poderia ter ganho do governo, que na época incentivava investimentos na região, que era desabitada. As casas destinadas aos trabalhadores eram muito quentes, bebidas alcoólicas eram proibidas, mas o pior foi o impacto provocado pelos desmatamentos e pragas que destruíram as plantações e afetaram a população. Não satisfeito, Ford contratou um especialista que mudou a plantação para um novo local, porém sem sucesso novamente devido às terras inférteis. Com a percepção que as terras não eram propícias para o plantio e cultivo das seringueiras, Henry Ford abandonou a cidade e fechou as portas no Pará. Velho Airão, Amazonas. Você teria a coragem de visitar uma cidade fantasma no meio da floresta amazônica? Se sim, é só ir até a cidade do Velho Airão, no norte do Brasil. Também chamado de Airão Velho, o município foi, em 1694, o primeiro povoado fundado às margens do Rio Negro. Naquela época, era um destino popular de padres missionários que viviam da caça e da pesca. Teve grande relevância no final do século XIX, tornando-se um polo produtor de borracha para abastecer a crescente industrialização europeia e americana. Os tempos de glória vieram no século XIX, quando uma linha de navegação a vapor foi instalada no local sob ordem do Visconde de Mauá. Tornando-se um porto fluvial, a região ganhou uma posição de destaque no território brasileiro, e permaneceu até o final da Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma que Fordlândia, a borracha também esteve presente na história de Velho Airão. O material foi protagonista do ponto alto da cidade, quando na década de 1920 as casas eram construídas para trazer mais pessoas à cidade. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a borracha passou a ser produzida em outros países, principalmente no Sudeste Asiático, e Velho Airão perdeu a sua importância. Com isso, seus moradores começaram a ir embora aos poucos, até que foi totalmente esvaziada em 1985 e deu lugar a um novo povoado, o Novo Airão. Hoje, a velha cidade é feita apenas de ruínas e memórias. Abandonada, a vila se transformou em ruínas com a vegetação cobrindo todo o local, que já foi uma próspera cidade. É uma combinação interessante que atrai viajantes para contemplar o passado, a queda e a força da natureza retomando o que sempre foi seu. São João Marcos, Rio de Janeiro. Formada a partir da abertura da estrada entre Rio de Janeiro e São Paulo, ainda no governo de Luiz Vaia Monteiro, com a instalação de lavouras e comércios de passagem, foi fundada em 1739 por João Machado Pereira, que em suas terras criou uma capela dedicada a São João Marcos. Conheceu o apogeu quando da chegada da cultura do café, que fez a cidade atingir seu ápice no século XIX, quando chegou a ter mais de 14 mil habitantes, com sua principal vila tendo 10 ruas, onde havia um teatro, um hospital, 2 clubes, um posto de correio e 2 escolas. Até o século XIX teve o nome de São João Marcos do Príncipe, e o município era constituído pelas paróquias de São João Marcos, sede da vila, e Nossa Senhora da Conceição de Passa Três. Em 1907, a concessionária canadense da Light arrendou e inundou um distrito rural de São João Marcos para a construção de uma usina hidrelétrica que gerou a formação do lago da represa de Ribeirão das Lajes. Esse lago trouxe epidemias para o local, como a malária, que dizimaria parte considerável da população local. Após o declínio da lavoura de café, isso gerou a decadência da cidade, e em 1943 a população restante foi deslocada para municípios vizinhos, como Rio Claro, Mangaratiba, Itaguaí e Pirai, sendo que as águas da represa nunca cobriram a maior parte da antiga cidade. Em 1939, queria-se elevar o nível do lago para aumentar a capacidade da represa. Com o intuito de impedir isso, o antigo SPAN, atual IPAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fez o tombamento de São João Marcos, mas um ano depois, em 1940, o local foi destombado por decreto de Getúlio Vargas, que desapropriou as terras da cidade. A matriz foi o último prédio da cidade, haja vista ninguém querer fazer a explosão, pois a população acreditava que destruir uma igreja
seria um pecado ao que um comerciante teria se permitido a fazer uma explosão, sendo usado 20 kg de dinamite. Hoje é possível visitar suas ruínas no Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. Então, assim conhecemos as 5 cidades fantasmas do Brasil, que já não existem mais. Porém, agora me conta, quem vai visitar ou já visitou algumas dessas relíquias do nosso Brasil? Deixe seu like, se inscreva no canal, aproveite para conferir nossos outros vídeos e lembre-se, isso e muito mais você aprende no Clube do Saber.